Então, quando a gente fala de SARA, primeiramente, entender o que é considerado uma síndrome de desconforto respiratório agudo, por ser uma lesão inflamatória aguda do pulmão, associada ao aumento de permeabilidade vascular do pulmão, aumento do peso pulmonar e perda de tecido aerado. Então, SARA, pessoal, onde dá muita confusão em alguns alunos, não necessariamente é uma doença, né? Eu não sou eu sim, eu tenho SARA, eu tenho uma doença chamada SARA. Não. É uma síndrome, uma condição patológica que pode vir momentaneamente, agudamente no pulmão, que tem uma doença de base, né? Uma pneumonia de base e que desenvolve essa complicação pulmonar muito grande que eu tenho repercussão sistêmica. Então, a primeira coisa é vocês entenderem que SARA não é algo crônico, que eu vou adquirir, e sim que eu vou desenvolver frente a uma doença de base, que o paciente ventilado, em ventilação mecânica, vai ter essa complicação. Mas por que é tão importante, Sara? Por que tem uma aula só disso na pós? Por que a maioria dos hospitais que vocês vão trabalhar e que vocês trabalham, os gestores, eles pedem que vocês saibam disso. Eu sempre falo para meus alunos que a prova teórica e prática dos principais hospitais de grande porte do Brasil é sobre SARA. Então, a minha prova foi sobre o que é SARA, como desenvolver um caso clínico na SARA, por que é tão importante? Porque saiu esse estudo no JAMA com alto fator de impacto, que eles viram a epidemiologia em 50 países diferentes sobre a mortalidade na SARA. E o que eles encontraram? Que a incidência é muito alta. Né? A cada 10 pessoas, né, que são admitidos na UTI, pelo menos uma pessoa, né, tem SARA, desenvolve SARA na admissão da UTI. E todos os pacientes que são em ventilação mecânica, 23,4% representa, né, o quadro de SARA. Então, assim, é uma quantidade muito grande de pessoas que desenvolve essa síndrome, essa complicação que gera alteração sistêmica. Mas, para piorar, a mortalidade é muito alta, é 35% na UTI e 40% no hospital. O que quer dizer? De cada 100 pessoas que pegam SARA, 35% vão morrer na UTI e 40% tem a probabilidade de morrer na enfermaria, dentro do hospital. Por quê? Ela causa uma série de lesões e complicações, não só no pulmão, como no sistema, como a gente está falando, e isso se perdura há muito tempo. Tem estudos que mostram que até 5 anos depois você não volta à mesma função cardiorrespiratória do que antes, previamente, do paciente ter evoluído com a SARA. Então é por isso que é muito importante a gente entender, porque literalmente mata pessoas em ventilação mecânica. E agora, por que é essa complicação muito grande? Se a gente for ver aqui na tela, vou pegar aqui o meu laser vou tentar não riscar, Alberto. Se eu pegar aqui no meu lado esquerdo da tela, né, eu vou conseguir entender que aqui é um pulmão saudável. Nós temos um pulmão saudável que, literalmente resumindo, temos ar, temos aqui a camada, né, é muito importante aqui a membrana alvéolo capilar, essa membrana íntegra. Eu tenho toda a camada airada do pulmão, tenho macrófagos agindo de forma natural, então isso é algo funcionante. Então, eu tenho pulmão airado, pulmão aberto, que tem ar lá dentro, onde eu entro o oxigênio, eu chego aqui ó, na minha membrana alvéolo capilar, eu tenho ela íntegra, não espessa, eu tenho um transporte de oxigênio íntegro, sem nenhuma barreira física aqui, e eu tenho meu capilar bonitinho funcionando, que levando oxigênio para o resto do corpo. Quando eu pego um pulmão de um paciente com SARA, olha para vocês entenderem a gravidade. É um pulmão cheio de líquido, não tem quase nada de ar aqui dentro, eu tenho líquido e transudato aqui dentro. Se vocês observarem a membrana alvéolo capilar, essa membrana que é 100% importante para ter a troca gasosa, ela foi destruída. Então, porque eu alterei, a doença altera a permeabilidade aqui desse alvéolo. Se eu observar aqui, além dela estar espessa, ela está destruída, então eu não tenho essa membrana íntegra. Se eu observar aqui o meu capilar, é demonstrado como o quê? Como um trombo, porque é uma doença sistêmica que pode gerar muitos trombos também, principalmente no capilar pulmonar.
eu tenho um alto nível de macrófago e as próprias células inflamatórias tentando atacar esse vírus ou essa bactéria que causou essa pneumonia, gerando ainda maior processo inflamatório, maior edema e assim vai se complicando, gerando aquele ciclo vicioso. Então, do que era uma bactéria, vírus ou fungo que causou uma pneumonia, né, que era algo simples, o corpo teve uma reação drástica tentando reduzir aquela inflamação, aquela infecção e causou essa destruição alveolar. Então, o nome que a gente fala na SARA é destruição alveolar, com aumento de edema, de peso pulmonar, de exudato, destruição da permeabilidade, aumento da permeabilidade, destruição da membrana alvéolo capilar e um aumento de trombo. Então, além de não ter pulmão que está ventilando, trocando oxigênio, algo que eu tenho no meu capilar ainda pode ter algo de trombo. Então, para vocês entenderem como é difícil ventilar um pulmão. Então, se a principal função do nosso pulmão é ter a troca gasosa, que é pegar o oxigênio, vir para cá, ter essa troca gasosa e o capilar levar oxigênio, eu não tenho a principal função do meu pulmão. E por isso o paciente fica tão grave. E aí vocês vão escutar muito quando a gente for falar de SARA na aula da pós sobre baby lung, conceito de baby lung, que é o pulmão de bebê. Por quê? Aqui é uma imagem para vocês entenderem que olha o pulmão em contexto todo. Isso aqui é aquela parte que está fechada, que eu tenho a telectasia, né? Aquele pulmão que está telectasiado. E essa parte do pulmão, algo está funcionante. Se vocês observarem aqui, ó, um pulmão que algo está funcionante aqui, com muito vidro fosco, com líquido, provavelmente está tudo infectado lá dentro com essa complicação da pneumonia. E a gente fala que é um pulmão também heterogêneo. Então, gente, se eu mando um pouco de ventilação para cá, será que essa mesma ventilação vai vir para cá de forma igual? Será que aqui está mais aerado, então o ar entra de forma mais tranquila e aqui mais fechado e esse ar não entra? Por isso que é um pulmão, o conceito Baby Lung é um pulmão pequeno e heterogêneo que é difícil de ventilar. E por isso, por esse motivo, mais uma vez, a importância de entender o que é o pulmão, a fisiopatologia como um contexto e como que eu vou evitar que a minha ventilação machuque e destrua ainda mais aqueles alvéolos. A SARA tem uma fisiopatologia muito gigantesca. Por quê? Essa pneumonia causada por vírus, bactéria, fungo pode ser de forma direta e indireta. O que é de forma direta? Literalmente uma bactéria, né? Causada lá dentro do pulmão. Então, eu peguei uma bactéria, um vírus na época do Covid, ou eu peguei qualquer micro-organismo que diretamente vai causar essa pneumonia. Mas ela pode ser de forma externa. Então, por exemplo, eu posso ter uma unha encravada no pé, um dente encravado, um dente infeccionado, perdão, uma garganta infeccionada, essa infecção cair na corrente sanguínea e lá para o pulmão. Chegando no pulmão, vai cair infecção lá e vai causar aquilo tudo. Então, tem de forma direta e indiretamente. Sabe-se que de forma direta, né, quando é algo internamente lá no pulmão, é mais grave. Mas aqui a gente tem uma classificação para entender quanto as indicações da fisiopatologia da SARA, assim como as fases da SARA. Então, todo paciente que tem SARA, ele vai ter aquela fase inicial que é exudativa, com muito edema líquido, a fase proliferativa e, por fim, a fase fibrótica. A gente tem que entender que um pulmão de um paciente com SARA, ele tem grande possibilidade de ter fibrose, isso vai implicar lá no desmame da ventilação, e isso vai implicar na reabilitação. Eu não posso pegar um paciente no home care que teve SARA e entender que o pulmão dele vai ser o mesmo de um pulmão de um paciente que não teve SARA. Então, é importante entender a fisiopatologia e todas as fases para pensar lá no home care que vocês atendem, porque isso infere diretamente. E claro, pessoal, quanto maior a idade, quanto mais doenças de base, quanto pior o fator prognóstico dessa doença. Como que eu vou classificar a SARA? Qual é o diagnóstico da SARA? O diagnóstico da SARA é um diagnóstico médico, né? O médico intensivista que vai ter esse diagnóstico. Mas por que é importante a gente entender do diagnóstico? Porque nós que trabalhamos com a ventilação na UTI, às vezes você está lá num paciente
que operou, foi fazer uma cirurgia da retirada de um aneurisma na cabeça. Cirurgia eletiva, cirurgia simples, ou uma cirurgia que na prótese de quadril, idoso que caiu, fez uma prótese de quadril, e tá lá em parâmetros de ventilação mínima, tá o idoso lá conversando, dando tchauzinho, tudo dando certo, o paciente lá desmamando da ventilação. Opa, será que vamos estudar amanhã? E aí ele começa a ter uma piora da ventilação, ele começa a cair saturação, se aumenta FO2 não melhora, se aumenta um pouco de PIP não melhora. Ai, será que a secreção você aspira e não melhora? E ele tá piorando, piorando clinicamente. Às vezes ele pode estar entrando num quadro de SARA, e se você fez a pós, e se você entende do que é SARA, você vai ser a primeira pessoa a entender e falar, olha, falar com a equipe multi, com o médico, com o enfermeiro de plantão, olha, esse paciente está complicando. Será que vamos pedir um raio-x? Será que vamos pedir uma gaso? Será que não podemos observar e levar isso a entender que é um quadro de SARA? Então, por mais que um diagnóstico médico, é sua obrigação entender para prevenir essa complicação. Então, o diagnóstico, né? É quando eu tenho um insulto agudo até 7 dias. Então, é algo agudo, né? Então, o paciente está lá bonitinho na ventilação que operou aneurisma. Em até 7 dias, você observou que ele teve uma manchinha lá no raio-x. Essa manchinha pode ser uma pneumonia? Não sabemos. Então, até 7 dias tem que ser algo agudo. Quando você for ver o exame de imagens, tem que ter uma imagem, né, com opacidade bilateral, que eu vou mostrar aqui para vocês, nos 4 quadrantes. Então, aquele pulmão literalmente branco, bilateralmente, nos 4 quadrantes. Sendo que esse pulmão branco não pode ser justificado por edema, né, doença intersticial do pulmão, e nem pode ser considerado devido a alguma alteração cardíaca. Às vezes você tem um edema agudo de pulmão e aí causa isso por causa de alteração cardíaca. Então tem que descartar isso e mesmo assim continuar no raio-x, na tomografia, se a opacidade bilateral nos 4 quadrantes. E a relação pela gasometria, né, será coletada PaO2 e FO2, que é onde a gente vê essa questão da troca gasosa. E abaixo de 300, eu já começo a ter uma SARA leve, ela é classificada em SARA leve, moderada e grave, né, sendo grave abaixo de 100. E sendo que essa gasometria, né, essa relação PF, tem que ser coletada em no mínimo uma PIP de 5 e uma FO2 de 60%. Então, vocês vão entender na pós, com detalhe, com calma, não se assustem, né, por pensar que é muita coisa. Lá na pós, a gente vai entender e explicar detalhadamente, mas sim, esse diagnóstico, apesar de ser médico, como eu estou falando, é da sua importância falar, caramba, ele tá caminhando para esse quadro, eu preciso tomar uma atitude aqui. E a gente vai entender o que vai fazer nesse caso do paciente que desenvolve isso. Então, essa imagem, olha para vocês verem, bilateral, os 2 quadrantes, né? Tudo branco, com vidro fosco, tudo opaco. Aqui na tomografia a gente consegue observar também, para ter a confirmação que pode ser SARA. E por que eu, fisioterapeuta, preciso saber sobre SARA se é um diagnóstico médico? Porque nós trabalhamos com ventilação mecânica. E é muito importante vocês entenderem que a ventilação não é o tratamento da SARA. A ventilação mecânica é considerada uma pedra angular no manejo dessa SARA, para evitar a via. O que é isso? Vamos imaginar aqui, se você ter uma infecção no seu dedo. O seu dedo vai pegar uma bactéria multiresistente aqui, vai ficar todo inchado, inflamado, duro, aquele dedo que você não consegue movimentar. Então, eu vou perder a função desse dedo. Edema, dor, calor, rubor, falta de função, aqueles sinais clássicos. Imagina que o seu pulmão tá a mesma coisa. Tá um pulmão infeccionado, com edemaciado, pesado, que eu não tenho troca de oxigênio. Qual que é o tratamento para esse dedo que está infeccionado? Antibiótico, anti-inflamatório, corticoide e repouso. É isso que acontece na SARA. Eu preciso entender que a ventilação mecânica ela não vai tratar aquela bactéria, aquele quadro de infecção. Ele vai deixar o pulmão descansar em volumes e frequências pequenininhas para deixar ele descansar enquanto antibiótico e anti-inflamatório, corticoide e antifúngico tudo age. Isso é muito importante porque se você pega esse dedo infeccionado, gente, você vai com a sua mãozinha de fisioterapeuta,
tentando, forçando a função dele, você piora, você agrava isso. Né? Você pode, inclusive, levar essa infecção sistêmica para a mão, para o braço. Isso acontece na SARA. Se você aumenta volume, frequência, não tem o cálculo da mecânica pulmonar, você ventila de qualquer forma aquele pulmão que está todo infeccionado, edemaciado, tá daquele jeito que vocês viram na imagem, isso vai levar a uma VILI, que é uma lesão induzida pela ventilação mecânica. O paciente ele não morre daquele fungos ou bactéria no pulmão, mas você vai levando aquele bactéria, aquele fungo de forma generalizada pelo corpo por causa da vilha, né? Então a vilha é uma lesão induzida pela ventilação por um erro de ventilação. Então olha a gravidade disso. Uma ventilação mecânica pode literalmente levar a óbito um paciente que não está bem ventilado e não a bactéria, por exemplo. Então é por isso que a gente precisa evitar a vile para não ter nada de iatrogenia durante a ventilação mecânica, evitar a falência de múltiplos órgãos, né? Que quando se instala toda a infecção. E aí existe 5 artigos em resumo dessa aula que claro, a gente vai ser detalhado isso na pós, mas vocês precisam entender esses 5 artigos, no mínimo, sobre SARA. E a gente pega muito no pé dos alunos lá no estágio, né? Que eles precisam. Se você quer trabalhar numa UTI, se você quer trabalhar em um hospital de grande porte, ou se você quer trabalhar em um lugar e ser bem reconhecido, você precisa entender esses artigos da SARA. Você não tem como discutir com ninguém na equipe, sendo que vocês saibam o que é ventilação na SARA e tenham como embasamento esses artigos, que são artigos de alto fator de impacto. O primeiro deles é sobre volume corrente. Então, esse grupo ARMA Trial é um estudo que revolucionou a ventilação mecânica. Então, foi um estudo lá do ano de 2000, até o ano de 2000, teoricamente, gente, ventilava 6 a 10 a 15 ml por quilo, era literalmente uma bagunça. E aí, esse grupo pegou e falou, gente, vamos pegar 2 grupos de pacientes com SARA grave e vamos definir. Um grupo eu ventilo a 12 ml por quilo, né? Um volumão. E outro grupo eu ventilo de 4 a 6 ml por quilo na SARA. Então, pacientes entubados com SARA grave, eu vou ventilar dessas duas formas, para ver se realmente o volume corrente tem impacto. E ele viu que o grupo que ventilou a 12 a 6 ml não teve tanta alteração no CO2 ou na gasometria, mas ele observou que pacientes com SARA, o menor volume corrente, que é de 4 a 6, teve uma diminuição da mortalidade e aumentou os dias livres de ventilador. Então, é por isso que hoje em dia, se você desconfiar que o paciente tem SARA, está desenvolvendo uma SARA, ele precisa ventilar volume protetor. Mais uma vez, o motivo de você saber o que é SARA e como ventilar protetoramente, tá? E aí, só que eles observaram também que é importante ventilar 4 a 6 ml na SARA grave, desde que eu tenha uma mecânica protetora, que é um driving pressure abaixo de 15, né? Para eu evitar lesão daquele pulmão. Porque, mais uma vez, aquele pulmãozinho de bebê, eu não posso ter altas pressões lá dentro, né? Que é aquela imagem que a gente viu, senão você vai piorar e agravar aquele quadro infeccioso lá dentro. Mas, por outro lado, eles observaram se eu abaixo o volume corrente e o meu CO2, porque eu preciso de volume corrente para lavar CO2, já que um paciente que está em SARA é um paciente infectado, um paciente que provavelmente está na anaerobiose, então ele libera muito CO2, né, na via não oxidativa, né? E aí, como que eu vou fazer? Então, eu preciso aumentar a minha frequência respiratória. Eu preciso aumentar a minha frequência respiratória até 35 incursões por minuto, se necessário, desde que não cause autopip. Então, eu posso abaixar o volume, se necessário, aumentar a frequência e tomar cuidado com a autopip. O que é essa autopip? Eu consigo observar a autopip, primeiramente observando a curva do ventilador mecânico, né? Que é quando a linha de fluxo não volta a zero. Então, em vez dessa linha amarelinha chegar a zero, como está traçalhado aqui, no pontilhado, isso aqui foi ar aprisionado. E para comprovar, eu aperto uma pausa expiratória, a gente vê estudo de ventilação mecânica lá no estágio que vocês fazem da pós,
né? Então, o professor leva tanto na aula prática, né, na aula teórica, quanto no estágio, a gente vê isso beira leito, o que é autopipe, o que é volume corrente, como que eu vou calcular, como que eu vou mexer nisso, se eu mexo nisso, como que eu faço nisso, mas é importante vocês entenderem que a pausa expiratória a gente reduz a autopipe. E aí, ok, entendi então que o volume corrente tem que ser baixo. Eu posso aumentar minha frequência respiratória para compensar a minha acidose, para não deixar o meu pH ácido. Mas e a minha PIP? Qual PIP que eu ponho no paciente com SARA? Já que está com atelectasia, será que eu preciso de uma PIP alta para literalmente abrir esse alvéolo e recrutar esse alvéolo? Ou não, eu tenho que ter uma PIP baixa? A gente tem que lembrar só que a PIP, gente, está interligada diretamente ao capilar pulmonar. Então, ó, olha aqui, PIP capilar. Então, o alvéolo, né, traz oxigênio, pega o sangue aqui, correto? O sangue pega o oxigênio e leva. Se eu tenho uma PIP alta, eu comprimo o capilar pulmonar e aí eu não tenho troca gasosa. Se eu tenho uma PIP muito baixa, eu não tenho essa barreira ao véolo capilar, ok? Eu não tenho troca gasosa. Então a gente precisa entender muito bem sobre a PIP para você não deixar nem pouco nem muito. E aí vocês vão ouvir muito falar sobre titulação de PIP. Como que eu faço essa titulação? Primeiramente, que não existe, hoje em dia ainda não consegue se provar que existe superioridade na titulação de PIP. Cada hospital que vocês trabalharem vai ter um jeito dessa titulação. Ainda estão sendo feitos muitos estudos, mas ainda não conseguiu se provar. Então, quais são as possibilidades que a gente vai ver? Primeiro, a PIP Table. Eu vou pegar essa tabelinha e chegar na beira do leito. Então, eu vou chegar lá e falar: a paciente está com FO2 de 60%, eu vou pôr uma PIP de 10. Então, não, a FO2 da paciente está 90, então eu vou para uma PIP de 14. Qual que é o lado ruim disso? Eu não olho a minha mecânica pulmonar. Eu não sei se aquela PIP está hiperdistendendo ou não, ou ela está colapsando. Eu não olho se aquela PIP está causando um driving pressure ou pressões muito grandes naquele pulmão de bebê, né? Então, é complicado por essa parte, porém é fácil acesso. Aí se surgiu aonde a maioria dos hospitais utilizam, gente, que é a titulação decremental da PIP. Então a gente sobe essa PIP até a maioria dos hospitais até 20 a 25, desce de 2 em 2 pontos, calculando a mecânica. Mais uma vez, não se desesperem, parece uma coisa de outro planeta que eu estou falando, mas isso vocês verão na aula teórica e na aula prática, que é a titulação de PIP, onde hoje em dia é que mais se usa e que mais tem benefício, por quê? Eu titulo a PIP e calculo a mecânica. Eu vejo se aquela PIP está estourando aquela pressão lá dentro ou não. Desço mais. Está estourando a pressão ou não? Às vezes eu desço muito. Será que essa PIP de 6, a minha complacência do pulmão tá ruim? Porque eu tô fechando muito, né? A PIP tá tão baixinha que tô colapsando. Então a gente vai entender na prática o que essa titulação de PIP representa. Mas hoje em dia, só para adiantar, vocês saberem que sim, o que a gente mais tem estudos que evidenciam essa boa titulação de PIP no paciente com SARA. E aqui, na prática, a gente sempre titula com os alunos. Então, pega a PIP de 20, vai calculando complacência, platô, saturação, PAM, para ver se não está causando hipotensão, driving pressure, e vai observando. Então, sempre olha para vocês verem. A menor PIP, que eu tenha maior complacência, menor driving pressure, que é a PIP escolhida. E aí é muito importante a gente entender mais uma vez que o quê? Que a PIP é importante eu observar melhor, desde que o driving pressure seja abaixo de 15 e uma platô abaixo de 30. E por fim, sobre a titulação de PIP, a gente utiliza, né, em maioria dos hospitais hoje já existem, a impedância elétrica. O que que é isso? É literalmente como se o paciente deitasse, eu vou colocar essa máquina, que é a impedância elétrica, e colocar uma cinta no pulmão dele, para como se estivesse fazendo uma tomografia ao vivo. Então, eu consigo ver o que esse pulmão está abrindo, o que esse pulmão está fechando, se está fechando atrás, se é ápice, se é base, se é posterior, se é anterior. Eu consigo medir complacência ao vivo. Então, hoje em dia já se existe isso. Essa fita colada, ligada lá à impedância, ligada ao ventilador, e a gente consegue entender
de uma forma maravilhosa, gente. Esse é o quadro. Então, aqui, por exemplo, eu calculei a PIP, ele me trouxe de PIP de ó, até 26 aqui. Ele me mostra ao vivo qual que é a hiperdistensão. Se a PIP de 20, ó, pega aqui comigo. A PIP de 26, por exemplo, está causando uma hiperdistensão, mas ao mesmo tempo está causando colapso. Então, ele pega a melhor PIP, que no caso daqui foi a de 12, né, que traçou aqui no meio, que é uma PIP que não está causando colapso, não está causando hiperdistensão, está com baixo driving pressure e melhor complacência. Então, a driving pressure veio para, perdão, a titulação veio para revolucionar aqui o que a gente tem. E se vocês forem trabalhar em hospital, vocês precisam entender como é feito esse cálculo, como que utiliza, para que utiliza no paciente com SARA. Tá, eu tô há meia hora aqui falando de driving pressure, mas o que que é isso? É uma das variáveis mais importantes que a gente tem na SARA, que é a pressão de distensão. Então, todo mundo está falando de volume corrente, não posso aumentar volume, não posso aumentar volume, que aumenta a mortalidade. E aí, esse pneumologista brasileiro, professor Marcelo Amato, da USP, ele estuda praticamente só sobre driving pressure até hoje. Então, ele entendeu, ele pegou um estudo, né, uma revisão retrospectiva, observou um estudo muito bem feito, que ele olhou mais de 3 mil prontuários de pacientes com SARA, e observou se além do volume corrente, se tem mais alguma variável do ventilador que eles tinham de legal que não aumentava a mortalidade. Então, ele pegou isso e fez esse estudo. Atualmente existe um estudo mais recente, né, sobre driving pressure, que a gente vê na aula também, que não tem tanto o impacto, né, e não mudou a ventilação como o estudo do professor Marcelo Amato mudou. Então, o que que esse estudo viu? Ele observou que a driving pressure, a pressão de extensão, é a fórmula, né, platô menos a PIP total. E aí eu quero saber quais parâmetros eu mudo o platô e o driving pressure. E ele pegou, gente, de forma resumida nesse artigo, ele observou alguns detalhes. Grupo A, ele manteve uma PIP de 10, PIP baixinha de 10. Mas ele viu que, mesmo com a PIP de 10, a driving pressure aumentava. Então, ele manteve a PIP, mas subiu o driving pressure acima de 15. E ele viu que a mortalidade aumentava. Esse outro grupo, por exemplo, ele aumentou, né, a driving pressure manteve a mesma, o mesmo delta. E aqui, o que, que ele fez? O delta de 15, só que aqui ele aumentou a PIP, né? E ele viu que não aumentava a mortalidade, mas também não diminuía. Então ficava elas por ela, não tinha melhora. E aqui não. Aqui ele manteve o driving pressure de no máximo 15 com a PIP titulada pela melhor mecânica. E aí ele viu que assim diminuía a mortalidade. Então, através desse estudo de um brasileiro que revolucionou a ventilação mecânica na SARA, ele viu que o driving pressure abaixo de 15 diminui a mortalidade. Por isso que sabe que hoje o volume corrente, o driving pressure abaixo de 15, é essencial e indiscutível para ventilar um paciente em SARA grave. E aí, eles entenderam que a posição prona na SARA também é muito importante, que é colocar o paciente de barriga para baixo. Vocês viram lá no COVID, né? Lembrando que o COVID era o principal causador da SARA naquela gravidade. Então, todo paciente que teve o COVID grave, pessoal, ele desenvolvia SARA, né? E aí um dia eu falei isso na aula, os alunos ficaram, meu Deus, sério? Porque a gente tem essa mentalidade que SARA é uma doença crônica, mas não, uma complicação, né? De um Covid, por exemplo. Vocês viam muita gente de pronado, de barriga para baixo. E por que que se sabe que a prona é tão importante? Que nós sabemos, pessoal, que o posterior, nosso lá atrás do nosso pulmão, é onde eu tenho alvéolos mais aerados. O que que é isso? Em menor quantidade, então aqui na frente do nosso pulmão, eu tenho na frente maior quantidade de alvéolos, mas posterior eu tenho menor quantidade, porém mais aerado, que ele consegue airar mais posteriormente, né? E eles falaram, caramba, mas então por que eu não ponho esse alvéolo posterior para trabalhar mais, essa parte posterior do pulmão? Se eu sei que lá atrás, se a gente olhar aqui, é onde mais eu tenho sangue passando. E se eu juntar a minha parte boa, né, que é a maior circulação pulmonar,
com a maior quantidade de alvéolo aerado, eu vou juntar o útil ao agradável, eu vou juntar a minha parte posterior a mais funcional. Então, foi feito através dessa percepção dos autores que eles pensaram na posição prona, que é colocar o paciente barriga para baixo. Porém, antes do Covid, né, antes já se pronava muito. Nossa, vai fazer uma década que eles estão lutando e os principais estudos surgiram em 2001. Então, o professor Gattinoni, que inclusive morreu faz um mês ou 2 meses, atualmente era o estudioso que mais tinha publicações e estudava sobre prona. E ele morreu recentemente. Então, tudo que a gente sabe sobre prona é sobre esse autor. E ele estava estudando tem muito tempo. Então, assim, em resumo, o que, que eles observaram? Esse grupo pronou por 7 horas, esse grupo pronou por 9 horas, esse grupo pronou por 17 horas, esse grupo pronou por 18 horas, mas não mudava a mortalidade. Continuava morrendo gente, continuava morrendo Sara grave. E eles falaram, caramba, e agora? O que, que adianta pronar se não melhora em nada? Aí eles fizeram, né, esse grupo fez esse estudo, posição prona na Sara grave. O professor Gattinoni que liderou, né, o grupo atualmente chama Prozeva e existe atualmente, é o grupo que mais estuda sobre prona. E em 2013 que foi tudo revolucionário em relação à prona. Eles falaram, vou ver o que que essa prona, como que melhora esses pacientes. Então eles pronou o paciente, né, que tem SARA grave, por 16 horas. Então ele pronava por 16 horas, coletava gaso e despronava. Pronava por 16 horas, coletava o gaso e despronava. Então, e ao despronar, né, depois de 16 longas horas pronando, a hora que supinava, né, que despronava, recoletava gaso. Se a relação PF, né, viesse abaixo de 150, então indicativos para prona, relação PF abaixo de 150, que é considerado SARA. Então, pronava, coletava gases. Se a PF mantinha boa, ok, vamos deixar pronado por 16 horas. Supinava, coletou a relação PF, deu ruim, caiu de 150, esse paciente ainda está com aquele pulmão ruim, ainda o antibiótico não fez efeito, o corticoide ainda não está fazendo efeito, ele ainda está grave, vamos pronar de novo. Então, essa prona, mais uma vez, ela não é o tratamento, ela é a condição com que o pulmão mais funcional fica, né? Porque posterior livre, eu não tenho peso nos meus órgãos no pulmão, eu não tenho peso de vísceras no meu pulmão, então vou deixar posterior, que é onde eu tenho mais alvéolos aerados e é mais oxigenado no pulmão livre. E aí eles ficavam pronando até melhorar a relação PF, então até sair daquele quadro infeccioso, edemaciado daquele pulmão. E eles viram porque por 4 pronos, então o paciente pronou, despronou, pronou, despronou por 4 vezes até ajustar. E aí ele viu que melhorou, gente. Ele viu que o Prozevo, o grupo, viu que com a prona, por aproximadamente 16 horas, 4 dias diferentes de prona, teve a melhora. Mas por que, que ele teve essa melhora? Porque vou falar para vocês, teve uma melhora da mortalidade, ó, teve melhora, diminuiu a mortalidade em 28 dias da UTI, em 90 dias, então ele teve esse acompanhamento. E por que que ele melhorou? Porque ele, além de pronar 16 horas, ele ajustava a ventilação protetora, que é volume corrente baixo, driving pressure até 15, platô abaixo de 30, com uma melhor complacência, essa PIP titulada pela mecânica. Então, foram duas coisas que associou, não foi só a prona. Então, nós já entendemos de volume corrente, entendemos de frequência, entendemos de PIP, entendemos de prona, entendemos de driving pressure, de mecânica pulmonar, já entendemos de várias coisas nesse resumo da aula, né? Sobre a prona também, não se desesperem. Existe o workshop que vocês vão fazer na pós sobre prona. Então, vai ser um dia que a gente tira só para isso, que ensinar vocês como pronar, né? Qual a posição, o que, que é o papel do fisioterapeuta da prona, onde que é a equipe multi na prona, mas só para vocês entenderem a fisiologia da prona que nós estamos adiantando. E por fim, ouve-se falar muito Cinco sobre minutinhos, Bia. recrutamento. Oh, 5 meu minutinhos. Deus. Ah, bom. E então, ouvi falar atualmente sobre recrutamento alveolar. Então, se vocês pegarem qualquer coisa de Sara, vai aparecer recrutamento, recrutamento, recrutamento. O que que é esse recrutamento? Eles fizeram uma forma de pegar uma PIP, aumentar a PIP alta,
para recrutar aquele pulmão. Então, ele pegou dois grupos. Um grupo aumentou essa PIP alta e o outro grupo não. Essa PIP alta que eu tô falando, gente, é uma PIP bem alta mesmo. Então, ele subia a PIP para 45, literalmente. Com 15 de pressão controlada, dava um total de 60 de pressão naquele pulmão. E ele fez isso num estudo muito importante, multicêntrico. Então, aqui no Brasil foi coletado, né, lá na Unifesp. E o que acontecia? Eles viram que quando você tenta abrir esse pulmão, que é totalmente heterogêneo, fechado, inflamado, com exudato, aquilo tudo que a gente já falou, quando você taca 60 de pressão lá dentro com 45 de PIP, você aumenta a mortalidade. Então, o estudo foi parado no meio, porque aumentava a mortalidade, aí reduziram a PIP para no máximo 35. E aí, mesmo assim, hoje em dia não se faz o recrutamento, né? Adiantando aqui o que a gente mostra na aula. Hoje em dia ele viu que o recrutamento, aumentar em altas PIPs e pressão, esse pulmão que está todo inflamado da SARA, aumenta a mortalidade. Então, hoje em dia não se existe esse recrutamento, tá? E um detalhe muito importante é que o paciente que tem SARA, ele pode desenvolver um barotrauma com uma PIP alta, né, que é uma lesão por pressão, e causar empilhamento de ar, que é uma sincronia muito importante que a gente vê na aula de assincronia da pós, ó. Esse duplo disparo que acontece por esse empilhamento de ar que acontece no duplo disparo, por causa de uma alteração morfológica do pulmão com SARA grave. E aí, como recrutar, como que vai usar o recrutamento, como que vai ser, isso tudo a gente vai entender todo um contexto lá nas nossas aulas da pós, mas só para vocês dar uma breve histórico de o que é esse recrutamento. E por fim, o último artigo que eu sempre falo sobre Mechanical Power, que é esse artigo que ele vai fazer uma conta, que vai entender com alto fator de impacto também, que é um dos pneumologistas brasileiros, Ari Serpa Neto, que ele vai entender, vai fazer uma conta, exatamente, para entender o que vai lesar, qual a energia do pulmão que vai machucar aquele pulmão com SARA. Então, ele entendeu que se o pulmão, né, se a ventilação mecânica está fazendo um aumento de mais de 17 joules por minuto no Mechanical Power, quer dizer que a sua ventilação está agredindo aquele pulmão e precisa ser feito alguma coisa. Seja abaixar volume, abaixar frequência, diminuir driving pressure, ajustar a PIP, mas pelo driving pressure a gente consegue ter uma ideia de o que pode estar acontecendo naquele pulmão. Na nossa prática clínica, eu sempre gosto de trazer esse slide para o paciente, para vocês entender o paciente de uma forma geral. Então, quando que eu vou investigar, o que eu tento de oxigenoterapia, quando entubar, né, e conversar com o médico, olha, esse paciente não respondeu a VNI, como que indicações de prono, indicações de intubação, indicações de titulação de PIP, indicações de prona, como pronar, como reavaliar, e se não respondeu, é ECMO, o que pode ser? Então, assim, na nossa prática, vocês perceberam por essa aula o quão é complicado ter esse raciocínio clínico sobre a SARA. Mais uma vez, a importância de você simplesmente não dar um plantão. É vocês pegarem um plantão se vocês terem essa condição de entender a gravidade e a importância de ventilar um paciente na SARA. Eu encerro agradecendo a presença de vocês, né? Olha, praticamente 1.000 alunos aí firme e forte com a gente. E se vocês escanearem esse QR Code, vai dar direto para o meu Drive, onde tem todos os artigos que eu falei, que vocês precisam imprimir e ter no bolso, para onde vocês forem trabalhar. E toda a referência da aula e artigos importantes da Sara, vocês vão poder estudar com a gente lá na pós e ter acesso a todo esse material. Muito obrigada, gente.